Olá, meus amores, a graça e a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Tia Kelly, sou aqui da Igreja Assembleia de Deus Filadélfia da Paz, em Goiânia, Goiás, e para mim é uma honra poder compartilhar com você mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Na aula de hoje estaremos trabalhando com vocês a pré-aula para a turma de juniores, a turminha que vai de 9 a 10 anos de idade. Nós trabalhamos com a revista da CPAD e hoje é a lição número 4. A lição número 4 tem por título Felizes os que choram. Amém? O nosso texto base está lá em Lucas, capítulo 6, a parte 21b, e Mateus, capítulo 26, do 69 ao 75. Aqui nós vamos ver então, nessa lição de hoje, o porquê que nós entendemos de que são felizes os que choram. Será que há alegria no choro? Vamos aprender na lição de hoje que a palavra do Senhor nos diz que aqueles que choram serão consolados. O exemplo que nós vamos ver aqui é o exemplo de Pedro, que nós vamos estar trabalhando nessa lição. O Pedro, discípulo de Jesus, discípulo que caminhou com Jesus, teve tantas experiências, mas que em determinado momento nós vamos ver que Pedro chorou, mas não um choro qualquer, um choro de quem perdeu um doce, de quem caiu e machucou, ralou aí o joelho. Não era esse choro de uma despedida, mas um choro diferenciado. É esse choro que Pedro chorou, é que a Bíblia diz que são felizes aqueles que choram, pois eles serão consolados. A nossa lição de hoje, então, vai nos falar que quando nós nos humilhamos sinceramente, o Consolador, o Espírito Santo, ele vem e enxuga dos nossos olhos toda lágrima, amém? E restaura o nosso interior, nos dando novamente a alegria que vem do Senhor. Nós temos aqui um objetivo a alcançar na aula de hoje. Vou colocar minha caixa aqui do lado, porque o meu espaço está meio pouco. Qual que é o objetivo, Tia Kelly, da nossa aula hoje? O objetivo é que os alunos, os nossos juniores, possam compreender que o choro causado pelo arrependimento, ele é revertido em alegria, tá bom? Então esse é o objetivo da nossa lição. Você vai trabalhar com base de ensiná-los que quando nós choramos de arrependimento, então esse arrependimento ele é transformado em alegria. Esse choro gerado pelo arrependimento, ele é transformado em alegria, tá bom? Então aí é a nossa base, o nosso objetivo da aula de hoje. Professor, comece a sua aula bem animado, bem entusiasmado, não quando você vai dar a aula, mas comece a sua aula no início da semana, quando você vai estar preparando a sua aula. É ali que começa a sua lição, quando você vai se preparar, quando você vai ler a Bíblia, quando você vai preparar os recursos visuais, quando você vai preparar a dinâmica, quando você começa a meditar e entrar na história. Ali você já está preparando a sua aula, É ali que começa a sua aula da semana. Então, faça isso o mais pronto possível. Comece aí a preparar a sua aula, não no sábado à tarde, mas comece na segunda-feira, já meditando nos versículos que a própria lição já deixa pra gente, já preparando aí, lendo a palavra, que é a base, a leitura bíblica. Começa já a pensar o que você pode trabalhar nessa lição, ok? Então comece a sua aula já entusiasmado desde quando você vai preparar a sua lição, não quando você vai começar lá na sala com as crianças, ok? Depois, no dia da sua lição, então, vá preparado para a sala com um belo sorriso, com uma alegria contagiante, com uma calorosa boas-vindas quando seus alunos forem chegando, já recebe eles, diz para eles: que bom que vocês chegaram, que bom que vocês vieram, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. Agora imagina o Senhor, com certeza Ele está radiante com a presença de vocês aqui, porque vocês estão aqui para aprender a palavra de Deus. Que bom que vocês vieram. Então, transmita essa alegria de terem eles aí na sua sala. Depois, então, você vai fazer um momento aí descontraído com eles, perguntando como foi a semana, o que eles fizeram de bom, se aconteceu algo que eles querem compartilhar, talvez algo relacionado à lição passada que eles aprenderam, eles colocaram em prática. Então dê aí alguns minutos para eles falarem de como foi a semana.
é importante para você conhecer melhor o seu aluno, para você saber quais são as suas dificuldades, para você saber o que ele está enfrentando, tá bom? É o momento de você afinilar ali o seu papel como pastor de crianças. Você não está ali simplesmente como uma tia da salinha, como alguém que vai ali para passar tempo. Não. Você está ali para pastorear o coração dessa criança. Essa criança que já é crente, já é cristão, mas você está ali para acompanhar o seu desenvolvimento. Talvez tenha alguém que não é crente ainda, você está ali para pescar essa pessoa, para pescar esse aluno como um pescador de almas. Então, é importante esse contato inicial para você conhecer o seu aluno, para você saber o caminho que vai tomar a sua aula, então para você fazer um aconselhamento no final, para Deus te direcionar naquilo que for importante. Amém? Depois desse momento descontraído, não precisa ser um tempo longo, mas o suficiente para eles expressarem as suas emoções, os seus sentimentos, você comece com uma oração. Nunca comece a sua aula sem ser com uma oração. A oração é fundamental para o bom aprendizado, para o bom andamento da sua aula e para os seus alunos terem comunhão com o Senhor. Então, escolha um aluno para fazer a sua oração, leve os seus alunos a orarem. Nós sabemos que nos dias de hoje, as crianças, parece que não estão querendo orar, parece que não estão querendo falar com o Papai do Céu. É importante você, professor, ensinar eles que isso é algo fundamental para o nosso crescimento espiritual, que é ter uma comunhão com o Senhor através da oração. Então, ajude eles a orarem, a buscarem o Senhor. E fala para eles que não é só ali na sala, mas também na sua casa, no seu devocional diário. Faça uma oração com seus alunos para você, então, dar prosseguimento à lição de hoje. Anuncie para os seus alunos que na aula de hoje eles aprenderão a respeito do consolo de Deus. Mas tia Kelly, Deus nos consola? Sim, você vai dizer para eles que o Espírito Santo de Deus nos consola e que Deus, ele deixa bem claro na palavra que aqueles que choram serão consolados. Será que choro é esse? Será que é o choro que eu chorei lá em casa ontem? Vamos descobrir na lição. Já lança aí uma dúvida, lance aí já uma expectativa nos seus alunos sobre o intuito da lição, sobre que choro é esse, que consolo é esse, ok? Vamos então aí começar aí a nossa rotina, Começando com um versículo. Se você tem o hábito de cantar louvores com seus alunos, prepare um louvor aí que venha falar o quê? De arrependimento, que venha falar de que o Espírito Santo é o Consolador. Procura hinos que esteja de acordo com o objetivo da lição, que é o quê? Mostrar que o arrependimento ele gera alegria. Então traga um hino nesse sentido, tá bom? Depois então você vai para a parte do memorizando o versículo. O nosso versículo de memorização hoje está lá em Mateus capítulo 5, verso 4. É muito rápido, muito fácil. Tenho certeza que eles vão aprender aí rapidinho. O versículo diz assim, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará, tá? A dinâmica que eu trago para vocês aqui é cantar. Gente, cantar o versículo é uma excelente forma de memorização. Eu faço com os pequeninos, eu trago como opção com o maternal. E, gente, eu canto ele aqui algumas vezes para gravar a aula e o versículo ele fica memorizado na minha mente, ele não sai. Eu passo o dia inteiro naquele ritmo cantando o versículo. Então, é incrível a parte de memorização com versículos através do cântico. Vocês façam a experiência e vocês vêm aqui e me falam depois. Olha que a tia Kelly não sabe cantar, mas quando eu canto o versículo, eu aprendo muito rápido. Imaginem as crianças. Então aqui eu trago para vocês então uma sugestão de vocês cantarem esse versículo. Tia Kelly, qual o ritmo? O ritmo que você conseguir, tá? Não precisa ser igual ao meu, vai no ritmo que você consiga. Eu pensei em fazer assim, Felizes, felizes, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará, pois Deus as consolará. Felizes, felizes, felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará, pois Deus as consolará. Mateus 5, 4. Viu como é rápido, como é fácil? Se você cantar com eles desse jeito umas 2, 3 vezes, eu tenho certeza que eles vão memorizar muito rápido. Faça a experiência e depois vem aqui e me conta, ok?
Passando então aí, depois da parte do memorizando, depois de vocês cantarem, você deve explicar para os seus alunos o que esse versículo quer dizer. Você então vai dizer para a classe que aqueles que choram, né, que está dito aí na palavra, são aquelas pessoas que se arrependem de algo que fez de errado, de algum pecado cometido. Aquela pessoa que sente profunda tristeza pelo que eles cometeram e então eles choram, aquele choro que dói na alma, o choro de arrependimento. As pessoas que choram pedindo perdão a Deus, a Bíblia diz que eles serão consolados e eles terão esse choro convertido ou transformado em alegria. Amém? Aí está a explicação desse versículo. Depois de você então aí explicar o versículo, é hora de nós explorando as escrituras, que nós vamos estar aí aprendendo então sobre Pedro. O que eu trago para vocês como visuais para essa história, eu preparei coisas bem simples, né? Eu preparei aqui um visual de Pedro, eu fiz aqui no palitoche, então eu coloquei Pedro, tá? É o desenho de simbolizando Pedro, sorrindo, feliz, para nós falarmos sobre Pedro, e do outro lado, Pedro chorando, que é depois quando Pedro se arrepende do que fez. Para a continuação da história como um todo, eu preparei então os visuais do plano da salvação, porque eu achei que essa lição ela pega muito bem para a gente explicar sobre o plano da salvação, né? Então aqui, o plano da salvação nós devemos colocar em todas as histórias, mas eu vi que aqui dá para encaixar, quando nós vamos contando a história, sobre cada uma das cores de uma forma surpreendente. Então eu vou aqui falar para vocês de forma bem resumida a história, né? Aqui é importante você ler o texto, conhecer a história, conhecer quem é Pedro e você então trazer para o ensino na sua aula. Não fique lendo, tá? A revista ou mesmo na Bíblia na hora, não. Leia o texto base, conheça e você então vem ministrando para suas crianças para que eles tenham convicção, né, confiança de que você entende do que você está falando, tá bom? Então eu vou fazer aqui de uma forma resumida como que eu estaria utilizando esses visuais, tá? Então aqui eu começaria, né, a minha aula ali com eles falando assim: crianças, vocês já choraram por algum motivo? Aqui é importante também vocês deixarem esses visuais escondidos, tá? Aqui eu deixei à vista para você, professor, mas aqui eu particularmente eu levo eles dentro de uma bolsa escondida ou dentro de uma caixa e eu só vou pegando um de cada vez com o que eu vou usar. Então eu deixo aqui, ó, né, ele escondido, pego só o palito na hora de usar, tá? Então só esclarecendo. Então você começaria a história assim, ó: crianças, hoje vamos conhecer uma história que vai falar de choro. A Bíblia nos fala de um choro especial. Alguém aqui já chorou? Quem aqui já chorou? Deixa eles falarem. Todos vão dizer que já chorou. Quais foram os motivos que vocês choraram? Você já chorou porque você caiu, machucou? Você caiu porque a mamãe deu uma bronca em você, porque você fez algo de errado? Qual o motivo que você chorou? Ah, a tia Kelly já chorou muito. Como a tia Kelly já chorou nessa vida? Eu lembro que uma vez eu chorei tanto, eu chorei 2 horas sem parar. Sabe por quê? Porque a tia Kelly era jovem. Eu tinha a idade de vocês. Mais ou menos a idade de vocês, um pouquinho mais velha. E os meus pais mudaram da cidade que eu morava. Mudou do interior pra cá, pra onde eu moro hoje. E eu não queria sair da minha cidade, porque ali eu conhecia todo mundo, eu tinha vários amigos, eu amava a escola que eu vivia, eu tinha as minhas amizades, e eu então acompanhei os meus pais chorando durante toda a viagem. Eu chorei a viagem toda, 2 horas viajando e chorando sem parar. As lágrimas corriam, eu soluçava e uma tristeza profunda na minha alma, porque eu não queria mudar. Já chorei por outros motivos também. Já chorei quando os meus filhos eram pequenos e estavam doentes e eu chorava junto com eles porque eles estavam doentes e eu não sabia por quê. Enfim, já chorei por vários motivos. Já chorei uma vez que eu espremi a minha unha na porta do carro. Mais dói, mais dói. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu? Pois é, dói muito, né? Então, a gente chora por vários motivos, né? Mas hoje a Bíblia nos conta de um discípulo de Jesus, um homem muito especial que também chorou. Sabe quem é esse homem? A Bíblia nos conta a história de Pedro. Alguém aqui sabe me dizer quem era Pedro? Isso mesmo, Pedro era um discípulo de Jesus. Pedro andava com Jesus, aprendeu com Jesus muitas coisas. Jesus passou com eles 3 anos ensinando tudo o que eles precisariam aprender para fazer a vontade de Deus, para seguir a Jesus.
né? Então Pedro aprendeu que Jesus era amoroso, que Jesus estaria com eles. Pedro aprendeu tudo direto de Jesus. Sabe o que nós aprendemos na Bíblia? Pedro aprendeu diretamente com Jesus. Olha que privilégio de Pedro. Pois é. Um dia, Jesus conversando com os discípulos, Pedro falou assim: olha, mestre, eu jamais vou te abandonar, jamais vou te deixar. Mesmo que todos eles te deixam, Jesus, eu jamais vou abandonar o Senhor. Eu sempre estarei contigo, sabe? E então, sabe o que Jesus diz? Jesus diz para ele assim: Pedro, não fala isso, porque ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Pedro disse: não, Senhor, jamais. Mas Pedro então saiu dali pensativo sobre o que Jesus estava dizendo. Pedro não entendia. Pedro não entendia que Jesus é aquele que conhece todas as coisas. Pedro não entendia que Jesus conhece o meu e o seu coração. Que Jesus sabe tudo o que vai acontecer antes mesmo de acontecer. Sabe, crianças? Jesus sabe tudo que você vai fazer antes de você fazer. Por isso que eles nos avisa. Por isso que Jesus sempre vai nos avisar de algo que vai acontecer. Ele fala lá no seu coração. Você escuta uma vozinha falando, aí você dá ouvido ou não, sabe? Isso também acontece conosco. Mas sabe o que aconteceu? Naquele dia, né, que Jesus falou isso, Jesus estava ali no monte orando, juntamente com os seus discípulos. E a Bíblia diz que de repente chegou vários soldados, muitos soldados, para quê? Para prender Jesus, para levar Jesus preso. Tinha chegado a hora, né, que a Bíblia falava de que ele seria preso pelos nossos pecados. Havia chegado a hora que a Bíblia diz que Jesus seria levado, né, e receberia todo o castigo sobre ele. Esta hora havia chegado. Jesus estava sendo preso. Aqueles soldados estavam levando Jesus. Sabe o que aconteceu? Todos os discípulos fugiram com medo dos soldados. Todos. E Pedro? E Pedro que falou que nunca abandonaria Jesus? Vocês acham que Pedro ficou ali junto com Jesus? Não. A Bíblia diz que Pedro também ficou ali, escondido, atrás do monte. E Jesus então foi preso sozinho. Foi levado para ser julgado, para ser condenado por aqueles soldados. Sabe o que aconteceu? Enquanto Jesus estava sendo julgado ali, a Bíblia diz que alguém apareceu para Pedro e falou assim: olha, você não é seguidor de Jesus? Você não andava com ele? E Pedro: não, eu não andava com ele, eu não conheço esse Jesus. Pedro estava com muito medo de ser preso também. E então Pedro disse: não sou eu. E Pedro saiu. Mais tarde estava Pedro novamente em outro lugar. Veio uma outra pessoa e falou assim: ei, peraí, você não é um deles? Você não é um dos discípulos de Jesus? E Pedro: não sou eu. Eu não conheço esse homem. Eu juro, eu não conheço ele. Eu não conheço esse Jesus. E Pedro negou Jesus de novo. Sabe o que aconteceu, crianças? Mais tarde, alguém aparece novamente e fala: ei, você aí, você é um dos discípulos dele, um dos discípulos de Jesus, porque a sua fala te condena, você conversa igual a um deles. Ele disse: não, eu já falei que eu não conheço esse homem, eu juro, eu não conheço esse tal Jesus, eu nunca andei com ele. E então a Bíblia diz que o galo cantou. Sabe o que aconteceu? Jesus tinha falado que antes do galo cantasse, Pedro negaria 3 vezes. Pedro então negou a Jesus. Sabe o que é isso? Sabe o que aconteceu? Pedro ficou muito triste. Pedro ficou muito triste porque ele viu acontecer, igual Jesus falou, que ele negaria Jesus. Pedro então chorou. Pedro chorou muito. Pedro ficou muito triste porque ele viu que ele havia negado Jesus. Pedro havia mentido. Pedro estava mentindo porque ele sim andava com Jesus. Pedro conhecia Jesus. Pedro era amigo de Jesus. E agora, por medo, Pedro estava negando a Jesus. Sabe o que é negar Jesus, crianças?
Negar Jesus é todas as vezes que nós cometemos algum pecado. Todas as vezes que nós mentimos, nós estamos negando Jesus. Todas as vezes que nós falamos mal de alguém, nós estamos negando Jesus. Todas as vezes que nós brigamos com o nosso colega, nós estamos negando Jesus, assim como Pedro negou. Todas as vezes que nós respondemos o nosso pai e a nossa mãe, nós estamos negando a Jesus. Todas as vezes que nós pegamos algo do colega que não é nosso, nós estamos negando a Jesus. Todas as vezes que nós fazemos algo indevido, que nós olhamos para alguma coisa que nós não deveríamos, algum filme, algum jogo violento, nós estamos negando a Jesus. Nós estamos assim, dizendo assim, não, Jesus, eu não te conheço. Eu não sei que o Senhor não gosta disso. Isso é muito sério. E a Bíblia diz que tudo isso é pecado. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus, crianças. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos separados de Deus. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos negando a Jesus, sabe? E o pecado, ele entristece o nosso coração. O pecado, ele contamina o nosso coração. O pecado endurece o nosso coração. E se nós continuarmos pecando, vai chegar uma hora que nós não vamos mais chorar. Não vamos mais chorar o choro que a Bíblia diz que Pedro chorou. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando isso aconteceu, Pedro ficou tão triste, que ele chorava sem parar. Sabe por quê? Porque ele entendeu que ele havia pecado. Pedro entendeu que ele havia pecado quando ele negou Jesus e ele chorou, um choro doído, um choro de arrependimento. Esse é o choro que a Bíblia diz que aqueles que choram serão consolados. Não é o choro de quando eu estou mudando de um lugar para o outro e eu choro de tristeza, igual a tia Kelly. Não é um choro que eu choro quando eu machuco o meu dedo, quando eu bato o meu pé. Não é um choro de quando eu choro quando o meu celular quebra, quando minha mãe não deixa eu sair de casa. Não é esse choro. É o choro de arrependimento por ter pecado. É o choro que você chora quando você reconhece que você pecou e você chora arrependido e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus, eu reconheço que eu pequei, me perdoa os meus pecados. Sabe? Quando nós acontece isso, quando nós reconhecemos o nosso pecado, a Bíblia diz que Jesus, ele nos perdoa. Que Jesus, ele nos perdoa, porque ele conhece o nosso coração, ele sonda e conhece o meu e o seu coração. E se nós estamos chorando de arrependimento, a Bíblia diz que esse choro vai transformar em alegria. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é fiel para nos perdoar o pecado. E a Bíblia diz então que isso aconteceu. Pedro chorou, amargamente, arrependido do que aconteceu. E a Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, porque ele foi morto, mas ele não ficou morto. A Bíblia diz que ele ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou. E sabe o que ele foi fazer? Ele foi então consolar a Pedro. A Bíblia diz que Jesus foi até onde Pedro estava e falou para Pedro que perdoava ele. Falou, Pedro, você me ama. Jesus sabia que ele amava Jesus. E então a Bíblia diz que o quê? Que Jesus então foi procurar a Pedro e Jesus o perdoou. Perdoou por quê? Porque ele havia se arrependido do que ele havia feito. A Bíblia diz que Pedro se sentiu arrependido, E Jesus então perdoou o seu pecado. O pecado dele ter negado Jesus. Todas as vezes que nós também confessamos o nosso pecado e reconhecemos Jesus, ele vem e nos perdoa. Jesus quer perdoar, não importa qual seja o pecado, sabe? Porque para Jesus não tem pecado grande ou pecado pequeno, tudo é pecado. Se você falar uma mentira, é pecado. Se você bater no amigo, é pecado. Igual o pecado de alguém que mata outra pessoa. Igual o pecado de alguém que roubou. Não tem diferença, tudo é pecado. E tudo precisa de arrependimento para receber o perdão. Mas quando nós nos arrependemos, sabe o que nós devemos fazer? Orar. Se nós orar e confessar o nosso pecado diante do Senhor, a Bíblia diz que ele é fiel e justo para nos perdoar. E ele então nos perdoa. Pedro foi perdoado. E quando Pedro foi perdoado, Pedro foi consolado. E aquela tristeza se transformou em alegria. Pedro pôde sorrir de novo, porque Deus estava dando através de Jesus uma nova oportunidade para ele. Jesus estava dando uma nova oportunidade para Pedro. Pedro estava sorrindo novamente. Pedro recebera o perdão de Jesus. Sabe o que Pedro entendeu? Que agora que ele havia sido perdoado, ele precisava caminhar ao lado do Senhor, fazendo a vontade do Senhor todos os dias. Isso é crescer espiritualmente, é entender que você foi perdoado e mudar de vida. É você então agora,
Aprender e praticar. Você aprendeu o que você precisa fazer, agora você vai praticar. Nós aprendemos que nós não podemos mais mentir quando nós recebemos perdão. Então eu não vou mais mentir. Eu aprendi que eu não posso falar mal de ninguém. Então eu não vou falar mal de ninguém. Eu aprendi que eu não posso responder aos meus pais. Jesus me perdoou de todas as vezes que eu respondi aos meus pais. Agora eu vou praticar, não respondendo mais. Isto é o crescimento, é quando você reconhece que recebeu perdão e você muda de vida. Você então agora aprende que você precisa mudar todos os dias. Como é que eu vou conseguir mudar? Quando eu então me aproximo do Senhor, orando todos os dias, pedindo perdão pelos meus pecados, lendo a Bíblia para mim ter comunhão com o Senhor, orando para mim ter intimidade com Deus, para poder falar para Ele tudo que eu preciso e poder pedir Ele também e Ele me dá força. Isto é praticar. Isto é aprender e praticar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem um lindo projeto para nós, que é nós passarmos a eternidade com Ele, que é morar no céu. Mas para mim morar no céu, eu preciso todos os dias do perdão do Senhor. Para mim morar no céu, eu preciso todos os dias arrepender dos meus pecados e ligar no Senhor. Eu preciso todos os dias fazer o que é correto, fazer o que é certo. E se acontecer de eu pecar, se acontecer de você cometer um pecado, você se arrepender e pedir perdão. Porque se você se arrepender e pedir perdão, Jesus vai te perdoar. Jesus perdoa. E aí sim, você vai poder passar a eternidade ao lado do céu. Ao lado do Senhor ali no céu. Pedro pôde se alegrar, porque ele teve os seus pecados perdoados quando ele se arrependeu. E ele entendeu que aqueles que choram serão consolados. O consolo vem do Senhor todas as vezes que nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. Amém? Então, meus amados, aí uma forma simples de você estar ministrando essa palavra, essa história. Eu achei muito interessante, né? Logo eu já percebi ali que dava de encaixar o plano da salvação. Espero que você tenha gostado dessa ideia. Depois, então, que você ministrar com eles aí, tem um momento aí de conversar com eles, né? Para ver se eles realmente entenderam a lição, que é o quê? Né? Entender que quando nós choramos, né, não é um choro qualquer, mas é o choro de arrependimento, nós seremos consolados, né? Consolados para o Senhor. Né? Que quando nós desobedecemos, né, os nossos pais, isso também é pecado. E quando nós falamos palavrão, isso também é pecado. Deixa isso bem claro aí para eles. Se eles tiverem alguma dúvida, tire as dúvidas. Mas leva eles a entenderem que o perdão é real, que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar e nós podemos sim receber o perdão do Senhor, amém? Para finalizar aí, eu trago uma dinâmica para você, né, uma dinâmica já bem conhecida, que é da caixa, que é a dinâmica da caixa do perdão, porém com algumas variações. O que eu proponho aqui? É você então trazer para os seus alunos, né, pedaços de papel como se fossem umas gotas, tá? Como se fossem umas lágrimas. Fala para eles assim, olha, hoje nós aprendemos que aqueles que choram serão consolados. E o que é o choro? O choro de arrependimento dos nossos pecados. Então a tia Quer trouxe aqui, ó, uma gotinha de lágrima para cada um. Vocês vão pegar essa lágrima, essa gotinha, e vão escrever aqui um pecado que você cometeu e que você se arrepende. Qualquer que seja, né? Se tiver mais de um que você reconheceu aqui e falou, oh meu Deus, eu pequei, né? Eu respondi mal à minha mãe antes de sair de casa. Jesus, eu vi um filme que eu não devia. Jesus, eu ouvi uma música do mundo e essa música não sai da minha cabeça. E essa música fala muita palavra feia. Qualquer que seja o pecado, escreve aqui. Não precisa colocar seu nome, tá? Coloca o pecado. Sabe por quê? Porque Jesus sabe quem é você. Então não precisa pôr o seu nome aqui. Jesus sabe. Mas você tem que se arrepender. Aquele que você tem arrependimento. Então escreve. Dá uma caneta para eles escreverem. Eles vão escrever e falar, olha, depois que você escrever, todo mundo vai dobrar. Dobra ele direitinho, ó. Dobra ele no meio. Dobra ele certinho. Cada um vai fazer isso. Quando todos eles escreverem, você vai falar para eles o quê? Fala, olha, nós aprendemos na lição que Jesus perdoou os nossos pecados. Onde foi que ele nos perdoou? Lá na cruz, quando ele deu a sua vida. E hoje Jesus também quer nos perdoar dos nossos pecados. Hoje nós vamos orar ao Senhor pedindo perdão pelo nosso pecado. Você vai fazer uma oração com a tia Kelly, uma oração com fé, uma oração com convicção. E você vai orar com eles, professor, pedindo a Deus que perdoe os seus pecados. Tá? Não precisa ser uma oração extensa. Fala assim, Senhor, eu oro pelos olhos da fé. Senhor, essas crianças estão apresentando aqui aquilo que elas entendem que são pecado.
Deus, aquilo que tem constrangido o coração delas, mas que nesta aula elas entenderam que é pecado e elas estão confessando diante do Senhor cada um dos seus pecados. Senhor, perdoa os pecados dessas crianças, perdoa os pecados juniores, que eles recebam e entendam o perdão do Senhor, dá força para eles nunca mais pecarem. Amém? Faça essa oração com seus alunos e você vai pedir para cada um deles colocar aqui, ó, o pecado cometido, tá? Então eles vão colocar aqui nessa caixa do perdão, tá? Aqui no canal eu ensino vocês a fazerem essa caixa do perdão. Vocês podem olhar aqui no vídeo, vai ter aqui caixa do perdão. Vou deixar o link na descrição. Todos eles coloquem aqui dentro o pecado, né? Vai estar dobrado e coloca. Depois que todos colocaram, você vai dizer assim, olha, crianças, Jesus, ele é misericordioso e ele perdoa os nossos pecados todos os dias quando nós confessamos. Sabe o que ele faz com o nosso pecado? Ele transforma. A Bíblia diz que ele joga o nosso pecado no mar do esquecimento e ele não lembra dele jamais. Então hoje o Senhor nos dá o seu perdão de todos os pecados. Aí você vai abrir e quando você abrir aqui, ó, você vai ter aqui dentro corações, ó. Você vai ter aqui corações brancos. Esses corações brancos, né, eles vão ficar encabulados. Por quê? Porque na verdade o papel de lágrima foi transformado em coração. Nesses corações brancos, você vai escrever, faz coração de papel e você vai escrever um versículo, tá? Um versículo que fala sobre as bênçãos do Senhor. Coloca variados, não precisa ser igual. Cada coração você coloca um versículo diferente, né? Coloca versículos aí que fala das promessas do Senhor, que fala do perdão dos pecados, que fala dos planos de Deus para essa criança. Então, coloque lá o versículo escrito e a referência bíblica. E quando você abrir e fala, olha o que o Senhor faz com os nossos pecados, ele transforma, ele muda a história. E aí cada um deles vai pegar um e aí tem uma mensagem para eles, um versículo que vai estar trazendo uma mensagem. Manda eles levarem para casa esse versículo, com a certeza de que Deus os perdoou. Amém? Então você vai fazer aí essa dinâmica com os seus alunos. Se vocês quiserem, né, coloca nos comentários, eu posso deixar para vocês um arquivo com vários versículos para vocês escreverem nesses corações, né, para vocês colocarem como base o versículo e a referência bíblica. Posso deixar também os moldes aí para vocês fazerem o visual de vocês, se vocês assim desejarem, tá bom? Vou deixar também aí o link de como fazer a caixa do perdão, tá bom? Então, assim, essas são as ideias que eu trago para você na aula de hoje. Espero muito que você tenha gostado, que tenha te auxiliado, você professor, e que a sua aula seja uma bênção, e que as suas crianças saiam daí convictas de que o nosso Deus é aquele que perdoa pecados e transforma a lágrima do arrependimento em alegria. Amém? Deus abençoe você. Se você gostou dessa aula, já deixa o seu joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa aula com mais alguém, no grupo da sua igreja, com um grupo de professores, para abençoarem aí a vida de outras pessoas também. Deus abençoe você. Eu vejo você aqui na nossa próxima semana com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Um grande beijo, tia Kelly. Deus abençoe você.